Bom, vamos iniciar agora a segunda parte referente a metais ferrosos. Aqui a gente vai estudar basicamente os aços inoxidáveis e no final vamos estudar um pouquinho de ferro fundido. Nós vamos começar assistindo dois vídeos bem ilustrativos sobre o que é o aço inoxidável. Ao longo do tempo, a corrosão pode ter um efeito devastador sobre o ferro. Tomando cromo e adicionado-o ao ferro, nós criamos uma liga resistente à corrosão, o aço inoxidável. A família dos aços inoxidáveis tem muitos integrantes com diferentes características. Aços inoxidáveis ao cromo são presença comum em nossas vidas. A adição de níquel permite que os aços inoxidáveis sejam utilizados numa grande variedade de valiosas aplicações. Com a adição de molibdênio, os aços inoxidáveis tornam-se mais resistentes à corrosão e podem ser utilizados em ambientes mais exigentes. O aço inoxidável reúne ferro e cromo, junto com níquel, molibdênio e outros elementos de liga. Aço inoxidável, forte, durável e excepcionalmente resistente à corrosão. Uma família de materiais nobres, adequados a um grande número de aplicações. Flexível e versátil. Aço inoxidável, feito para durar. É comum materiais serem bem parecidos. Veja esses dois corrimãos, por exemplo. Eles parecem idênticos, mas na verdade são bem diferentes. Um é feito de aço carbono
e o outro é feito de aço inoxidável. Normalmente, o aço carbono precisa ser protegido contra a corrosão. É por isso que ele costuma ser pintado ou galvanizado. O aço inoxidável, todavia, não requer nenhuma proteção aplicada. Resistente e durável, ele continua com aspecto fantástico ano após ano, mesmo submetido a maus tratos. Esse skatista toma sempre o mesmo caminho. Desce os mesmos 2 corrimãos, um dia após o outro, um mês após o outro. Esses 2 corrimãos parecem iguais e têm a mesma função. Mas, na verdade, só um deles resistirá ao tempo, porque só um deles é de aço inoxidável. Como o aço inoxidável consegue se manter brilhante e em tão bom estado? Vamos ver o aço inoxidável mais de perto. Todos os aços são ligas de ferro. Acrescentando cromo ao ferro, obtém-se aço inoxidável. Os átomos de cromo reagem com o oxigênio do ar e criam uma película fina e invisível que protege o aço inoxidável. Se uma superfície for danificada, esta camada se recompõe protegendo o aço sempre, mantendo-o sem manchas e resistente à corrosão. Este processo é chamado de passivação. Sem o cromo, todavia, não há passivação. Então, quando qualquer revestimento protetor do aço carbono for danificado, o aço por baixo reagirá com o oxigênio formando ferrugem, muitas vezes com consequências devastadoras. Por outro lado, o aço inoxidável continua durável, atraente e funcional, desempenhando um papel importante no nosso cotidiano. Muitos aços inoxidáveis também contêm níquel e molibdênio para aplicações específicas. Aço inoxidável para a indústria, para o lar, para resistir, para embelezar, para a vida inteira e para o futuro. Aço inoxidável, autoprotegido para durar. Duas palestras e webinar. 3. Né? Eu lembro que a última vez que eu vi. Vou gravar uma página aqui, tá, Lizinha? Vou terminar aqui. R$300. Ó, vamos falar agora. Então, esses 2 vídeos mostraram basicamente os 3 tipos principais de aços inoxidáveis, né? Aqueles que são com base de cromo, aqueles que têm além do cromo níquel e finalmente os que têm o cromo, níquel e molibdênio. Eles são classificados em chão de fábrica nesses 3 grupos que tem aqui, austeníticos, ferríticos e martensíticos. E essa classificação AISI, que está colocada aqui, é o tipo mais comum de nomenclatura dos aços inoxidáveis. Então você tem aqui alguns aços bem comuns, um dos mais usados é esse aqui, o ISI304. Aí tem porcentagem de carbono, de cromo e de níquel. Do grupo dos ferríticos, o mais usado é o ISI420, que está colocado ali. E dos martensíticos, né, o 420, e dos ferríticos, o 430. Também está colocado ali na linha do meio. Que é basicamente o preferido para se usar em eletrodomésticos e pias, etc. e tal. Aqui nós temos então alguns exemplos, ácido inoxidável ao cromo. Então esses produtos que são colocados mais para o interior, dentro de casa, que não tem tanta agressividade, não precisa ter níquel e nem molibdênio. Basta ser ao cromo. Às vezes tem um pouquinho de níquel, mas não chega a ser relevante. Mais alguns exemplos de ácido inoxidável ao cromo.
Aqui de novo, os talheres, né? E os instrumentos para cozinha. Dentro de casa, de novo, né? O corrimão da escada, o relógio, equipamentos como tesoura. Aqui tem alguns aços ao cromo no mobiliário urbano. Então, o aço inoxidável é bem usado em mobiliário urbano, justamente porque não precisa de ter uma proteção superficial, que nem tinha nos exemplos que a gente falou sobre o aço carbono comum, que tinha que ser lá fosfatizado, cromado, pintado, etc., né? Vários tipos de tratamento superficial para evitar a corrosão. Já o inoxidável ele pode ser colocado exatamente assim, natura, como está mostrando aqui. Então ele é bastante usado para fazer aquilo ali, ó, lixeiras, bancos. Aqui já tem ao cromo e ao níquel, né? Aumenta um pouquinho a qualidade do aço, né? E já tem aqui uma moto, já tem aqui numa máquina, né? Numa prensa. Também usado no mobiliário urbano, né? São mobiliários de melhor qualidade. Ó, mais alguns exemplos aqui, né? O cromo e o níquel. De novo, lixeira, banco. Mais alguns, cromo e níquel. Essas cozinhas industriais, uma churrasqueira, bem importante isso, porque ali na churrasqueira tem também o sal, que é bem agressivo, tem o próprio sangue, né, na carne, tem o calor, que é intenso. Então, conjunto de fatores que aumentam bastante a degradação do material. Aqui já temos um grupo que tem o cromo, níquel e molibdênio. Aí já é quando tu tem um nível de agressividade bem maior mesmo, né? Então não é como você colocar um produto ali na beira-mar, né? É mais ou menos como você colocar ali no meio do oceano mesmo, né? Tipo aquela plataforma de petróleo, um porta-aviões, um iate. Olá, você conhece as principais diferenças entre as famílias de aço inoxidável? Eu sou a Ana Cristina, da Elinox, e estou aqui para conversarmos um pouquinho sobre isso. As principais famílias de aço inoxidável são divididas por sua estrutura cristalina. O que é a estrutura cristalina? Ela nada mais é do que o arranjo atômico de cada material. As principais famílias de aço inoxidável são ferrítica, martensítica, austenítica, duplex e superduplex e endurecíveis por precipitação. As três principais famílias e mais usadas são ferrítica, martensítica e austenítica. E nós vamos falar aqui rapidamente sobre as aplicações dessas famílias, tá bom? A mais simples, menos complexa e mais conhecida é a família ferrítica. Ela é uma estrutura de ferro, cromo e carbono. Tá? Ela tem em torno de 12 a 18% de cromo na liga. Lembra que o cromo é o responsável pela formação da camada passiva, que dá o resultado de resistência à corrosão, de uma maneira geral. Essa família ela é destinada a aplicações mais simples. O aço mais conhecido dessa família é o inox 430. Ele é aplicado geralmente para pias, revestimentos, aplicações que não requerem grandes especificações técnicas. Qual que é o maior ponto de vulnerabilidade desses metais? A solda. O aquecimento da solda faz com que ocorra um aumento dos grãos e pode ser um ponto de oxidação em caso de contato com alguns ácidos específicos. A próxima família que falaremos agora é a família dos martensíticos. Os martensíticos apresentam características químicas similares à dos ferríticos, mas têm uma diferença. Ele sofre um processo de têmpera. Isso faz com que ele apresente uma característica de dureza diferente da dos ferríticos. Então, as aplicações são mais voltadas onde essa dureza é exigida. Por exemplo, para cutelaria, para haste de válvulas, bombas, facas. Ele tem aplicações mais voltadas para essas áreas. A última família que falaremos agora é a família dos austeníticos. É uma das famílias que apresenta maior índice de aplicação nos mais diversos setores. Então, você encontra o austenítico sendo utilizado na indústria alimentícia, óleo e gás, petróleo, sucroalcooleira, farmacêutica,
nas mais diversas aplicações. O que o austenítico tem de diferente dessas demais famílias que nós falamos anteriormente? Ele tem a adição de níquel. O níquel é o responsável por aumentar principalmente a resistência à corrosão e melhora também a ductibilidade do material. Os mais conhecidos dessa família são 304 e 304L e 316 e 316L. Qual a diferença basal do 304 para o 316? A adição de molibdênio. O molibdênio é um componente que aumenta ainda mais a resistência à corrosão em relação ao 304. Você sabia que nós temos uma equipe com engenheiros e químicos prontos a resolver qualquer dúvida que você tenha em relação à aplicação do material? Consulte-nos, nossa equipe técnica está pronta para te atender. Consulte também o nosso site www.elinox.com.br e siga-nos nas redes sociais. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre os aços zincados, que é uma boa opção quando não tem dinheiro para usar aço inoxidável. É uma opção mais barata você usar um aço zincado. Os tipos mais comuns são colocados ali, a STM A526, a STM A657 e o JISG 3302, que é o mais resistente de todos. Então, a zincagem é considerada um dos mais eficientes e econômicos processos de proteção contra a corrosão e uma maneira de deixar ele assim, né, parecendo metal, né, sem necessidade da pintura. Então, como está mostrando aqui na imagem, é muito usado para mobiliário urbano, principalmente. Na construção civil também usa bastante. Para mobiliário dentro de casa, produtos dentro de casa, é mais indicado usar inox mesmo, que daí também os produtos são menores também, né? Mas quando se coloca fora, como está mostrando esse mobiliário urbano mesmo, é uma opção bastante interessante utilizar o aço zincado ao invés do aço inoxidável. Aqui tem mais dois exemplos, né, do aço zincado. Embora hoje em dia os aços inoxidáveis já estão com os valores mais competitivos, então sempre é uma opção interessante, né, se você tiver um pouco mais de recurso, está utilizando o aço inoxidável, que além de ser mais resistente à corrosão, também é mais resistente do ponto de vista mecânico. O aço é fundamental para o desenvolvimento econômico mundial. Suas possibilidades de aplicação são tão diversas que o aço se destaca como um dos materiais mais usados em construções de todos os tipos. Isso porque o aço é reciclável, flexível, moderno, econômico, além de ser sinônimo de resistência e durabilidade. Porém, é preciso dar o tratamento adequado ao aço para que ele desempenhe seu papel de forma plena. A corrosão é um dos típicos desafios relacionados ao aço, consumindo recursos, tempo e o próprio aço com intermináveis manutenções. E se a vida útil desse aço, tão importante para a nossa sociedade, pudesse ser amplamente estendida? Assim, minimizaríamos os gastos com manutenção e permitiríamos que mais e mais gerações pudessem usufruir desse legado. Você sabia que uma construção pensada a longo prazo pode ficar mais de 30 anos sem nenhuma manutenção estrutural? Isso é possível com a galvanização. A galvanização é um processo em que o aço é recoberto com zinco. Por meio de uma interação metalúrgica entre o zinco e o aço, uma camada especial é formada, impedindo o contato do aço com o ambiente. Protegido, ele não sofre corrosão. Esta proteção será efetiva mesmo se a superfície for danificada. Isso acontece porque o zinco atua como metal de sacrifício. É isso mesmo, o zinco se sacrifica lentamente para proteger o aço. Vamos ver na prática?
Na construção desta ponte, de um lado foram encomendadas estruturas galvanizadas, inclusive no vergalhão que fica dentro do concreto, auxiliando na sustentação da ponte. Do outro lado, estruturas metálicas sem galvanização. Que tal acompanhá-la durante 3 décadas? Colocando na ponta do lápis, considerando o investimento inicial e as manutenções, fica fácil entender qual é a escolha mais econômica e sustentável. Gastamos em média 4% do PIB com a corrosão. Com estruturas mais resistentes e precisando de menos manutenção, sobram recursos para investir mais. O dia a dia flui melhor. A população fica mais protegida e o Brasil pode continuar crescendo e se desenvolvendo. O aço é certamente um dos melhores materiais para se trabalhar e a galvanização só faz ele ficar melhor ainda. Galvanize! Completando essa parte do aço, vamos passar um pouquinho da classificação deles. Então, eu já tinha comentado anteriormente lá, quando a gente deu o efeito que o carbono proporcionava nos aços, na aula anterior. Então, tem, por exemplo, aqui o SAI 1045. Como eu tinha falado, os 2 primeiros números se referem ao tipo de aço, né? Então, por exemplo, se é 10 é um aço comum, se é um 11 é um aço de usinagem fácil, se é um 13 é um aço manganês. Ali vai vir, aí começa aí aço níquel cromos, inoxidáveis, enfim, né? E os 2 números seguintes representam a porcentagem de carbono multiplicado por 100, ou seja, no caso, 1045 tem 0,45% de carbono. Embora essa norma SAE seja a mais conhecida, né? Ela tem, por exemplo, os aços inoxidáveis preferem utilizar essa norma ISI, que está colocado ali, e também a STM é bastante conhecida em algumas empresas. A norma alemã DIN também é bastante conhecida em empresas metalmecânica. Para tentar uniformizar isso, em 1965 surgiu o sistema UNS, que tenta, digamos assim, padronizar isso. Então, esse sistema utiliza uma letra para designar um material, por exemplo, G para aço, A para alumínio, C para ligas baseadas no cobre, S para aços inoxidáveis. Daí, seguindo para os aços, os primeiros 2 números seguidos dessa letra indicam a composição, exceto o carbono, que é a parte. O segundo par de número vai se referir ao conteúdo aproximado de carbono. E aí tem, por exemplo, o G10400 que está colocando aqui, então é um aço simples de carbono, com uma quantidade de 0,4% de carbono. O 5º número é utilizado para situações especiais. Fala um pouquinho de ferro fundido. No design não é muito usado ferro fundido, mais para, por exemplo, onde você precisa de uma resistência à compressão muito grande, né? E essas peças aqui representam alguns exemplos claros de ferro fundido. Onde é que é mais usado o ferro fundido no design? Mais é imobiliário urbano e alguma coisa em portões e postes, mas aí já entra também como imobiliário urbano. E aqui o ferro fundido tem várias classificações, nós vamos ficar mais restrito a 2. Ferro fundido cinzento, que está mostrando um exemplo típico aqui, que ele é muito resistente à compressão e ele não resiste bem à tração, que é uma característica bem marcante dos ferros fundidos. E aqui está o ferro fundido branco, né? Ele tem
teor de carbono mais baixo, ele é muito duro, difícil de ser usinado, então ele é usado mais para essas peças como está mostrando aqui. São peças que submetidas a um esforço de compressão grande e tem uma alta resistência superficial, né? Então é para esse tipo de uso bem específico mesmo. Muito difícil usar no design o ferro fundido branco. Aqui alguns exemplos então mais típicos aqui. Todos eles são de ferro fundido cinzento. Então aqui mais então 2 exemplos bem típicos de ferro fundido cinzento, né? Nesse mobiliário aqui condominal, embaixo mobiliário urbano. Aqui mais 2 de mobiliário urbano, né? Ferro fundido cinzento bem usado aqui no caso com madeira, né? Que é o uso mais comum nos mobiliários. Bom, a partir do próximo capítulo a gente vai passar a estudar agora os metais não ferrosos.